Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e vamos continuar com as nossas aulas de séries temporais. Hoje nós faremos esse exercício com a série do Varejo de Mato Grosso do Sul. É um exemplo que está neste link aqui do ARPubs, tá certo? E vocês também conseguem acessar aí pelo QR Code. Bom, então se vocês acessaram aquele link, né? Então esse endereço aqui, vocês vão chegar no navegador aí, né, nessa tela da postagem aí do ARPubs, onde nós pretendemos então fazer uso da decomposição clássica. Esse é o nosso objetivo principal, né? Se vocês observarem o post, nós também falaremos um pouco sobre a dessazonalização usando o método X11. Um pouco mais para frente, nós faremos uma dessazonalização usando o método X13 Arimacides, ok? Então, vocês encontram aqui a descrição, tá certo? E uma introdução rápida aqui da literatura. Nós temos, então, no modelo aditivo, esta decomposição em três componentes básicos aí: a tendência com ciclo, a sazonalidade e a irregularidade. No modelo aditivo é uma soma. No modelo multiplicativo, nós temos também a tendência com ciclo, a sazonalidade e as irregularidades, só que agora multiplicadas, tá certo? Bom, esse componente de tendência eu costumo apelidar ele por rolling mean, porque eu acho mais fácil de separar essa ideia de tendência baseada na média móvel, no caso aí com dados mensais eu fiz uma média móvel de 12 meses e o modelo automático ele vai fazer isso, né? E destaca um pouquinho, separa um pouquinho em relação ao que nós temos no termo MA do ARIMA, que nós veremos aí em outros vídeos aí à frente. Tá certo? Porque aquele MA do modelo ARIMA, ele tem uma particularidade, é um pouquinho diferente desta média móvel que nós estamos falando aqui. Esta média móvel, Rolling Mean, ela é muito parecida com o que temos visto aí durante a pandemia do Covid, né? O pessoal falando de média de 7 dias, de 14 dias, que é mais ou menos o ciclo, né, da Covid para como falar, para espalhamento aí do vírus, né, a propagação do vírus. Bem, então nós temos aí uma série, essa série Y para nós será a série do índice de volume de vendas no varejo, tá certo? No varejo total de Mato Grosso do Sul. É uma série mensal, ela é a partir de janeiro de 2000 e nós temos, na verdade, dados até o período recente. Então, nós estamos hoje em abril de 2021, esses dados já estão disponibilizados até janeiro de 2021, daqui a pouco nós já teremos o de fevereiro, março também, e assim vai. No caso, a gente pode importar usando o pacote BETS, um pacote desenvolvido pelo professor Pedro Costa Ferreira da FGV, e ela, no caso, ela está hospedada no site do Banco Central do Brasil, ou você consegue extrair também pelo Sidra do IBGE. É a mesma série, ok? A diferença é de onde você está pegando, mas a série é gerada pelo Banco Central em conjunto com o IBGE, ok? Neste caso, então, nós temos de janeiro de 2000 a junho de 2019, 234 observações mensais. Então, é um modelo que tem uma série aí razoável, né? Alguns autores falam que para você fazer uma estimação boa de série temporal é interessante ter mais de 200 observações. Nem sempre isso é possível. Neste nosso caso aqui nós temos, ok? Mas é lógico, tem previsões aí que às vezes as pessoas estão usando 30, 40, 50, 60 observações e aí tem algumas restrições. Mas neste caso nós estamos com 234 observações mensais. Podemos fazer aí o que a gente chama de um exercício rápido, né, de decomposição clássica. No outro vídeo, no vídeo anterior, neste vídeo aqui, que está lá no YouTube, só você entrar no post, clicar aqui, você vai conseguir
exatamente o link do YouTube, você vai conseguir alguma informação a mais, tá certo? Então, se você abrir lá o YouTube, você vai acessar esse vídeo, ok? Nesse link aqui. E você tem alguma informação a mais do ponto de vista teórico de como fazer aí essa decomposição. É um vídeo nosso mesmo, ok? E está à disposição de vocês. Bom, tem aqui duas formas que eu vou mostrar para vocês então. Eu poderia usar o pacote Bets e usar a função BetsGet. Esta série do varejo de Mato Grosso do Sul está no código 1479. Então eu posso usar desta forma. Se você tiver que pegar lá do site do Banco Central, você vai extrair esse código de lá também, ok? Bem, então se vocês foram no site do Banco Central, nesse link aqui, vocês vão chegar a uma página das estatísticas do Banco Central do Brasil. Você vem aqui nessa aba de estatísticas e a partir daqui você vai localizar as séries temporais, o sistema de gerenciador, né, o sistema gerenciador de séries temporais, então do Banco Central, ok? Eu já identifiquei a série que eu quero, que é a 1479. Se vocês tiverem que fazer essa identificação, talvez você tenha que vir aqui por varejo, identificar outras séries, ok? Mas então aqui eu tenho o índice de volume de vendas no varejo, então vocês já identificam aqui o último valor, janeiro de 2021, o início, janeiro de 2000. Então eu tenho o volume de vendas no fim do período, né? Se você pedir para ele exibir e visualizar as séries, aqui embaixo ele tem, você rodando um pouquinho, você vai conseguir achar o ícone de consultar as séries e de visualizar os valores. Então aí você consegue identificar, tá certo? É um índice, tá certo? Esse índice ele está com a base 100, tá certo? Então a gente tem aí algumas características específicas. Aqui você consegue ver também a fonte, alguns outros indicadores aí de metadados. Se você quiser baixar daqui, é uma possibilidade que vocês têm. Bom, a outra opção é você ir direto ao site do IBGE, né? Isso vai te dar um pouco de trabalho também, porque não é exatamente tão simples assim de identificar, né? Mas você fazendo uma busca no Google por varejo, você vai chegar na pesquisa mensal de comércio do IBGE. Essa tela, onde ela vai estar aqui habilitada para Brasil, você muda aqui, né? Ao invés de Brasil, você muda aqui para o estado que nós queremos, que é Mato Grosso do Sul. E aqui nós estamos exatamente na mesma série que nós tínhamos antes. Então, 35,2 e tal, a série mensal já, um gráfico, né? Ele já tem permissão aqui para você comparar com o Brasil, algumas outras coisas, é bastante interessante. E aqui você pode exportar, né, para o formato que você quiser, por exemplo, XLSX, você clica aí, ele vai baixar aqui no seu canto, tá? Aí você vai verificar que é a mesma série que vem pelo BetsGet, é a mesma série que vem pela 1479 do Banco Central do Brasil, o índice 2014 igual a 100, né? Então, dados mensais, e aí a gente consegue então dar o andamento. Existe uma forma também de obter isso pelo Sidrar, ok? É uma outra alternativa. Bom, se você for pegar a série direto do Sidra, que na verdade pode ser interessante se você quiser usar o pacote Sidrar para retirar a série diretamente por meio do RStudio, diretamente do IBGE, né? Então você vai pesquisar aqui a pesquisa mensal de comércio, que é onde tem essa informação.
você vai procurar a série, as tabelas 3416, que é onde tem o que nós precisamos. Então, uma vez que você esteja aqui nessa tabela, então você pode, se você quiser acessar só essa série, você pode vir direto neste link, né? Uma vez que você esteja aqui, você pode identificar aqui qual é a série que você quer. No caso, eu estou pegando apenas essa, mas tem várias outras opções, tá certo? Marquei todos os períodos que eu quero e marquei aqui Unidade da Federação, Mato Grosso do Sul. Aqui é que vem o pulo do gato. Você pode fazer o download e jogar para o Excel e depois trabalhar com ela no R, ou se você for usar o Cedrar ou alguma função que usa API, então aí você pegaria daqui o link para compartilhar e você vai precisar desse link aqui para trabalhar com a API. Neste caso, é uma outra forma de você pegar esses dados. Vou deixar aqui por enquanto parado, não vou usar o Cedrar agora, tá certo? Porque ele envolve um pouco mais de detalhamentos para você entender estes códigos aqui dentro. Mas fiquem de olho aí, logo nós vamos colocar no canal como é que nós podemos usar o Cedrar de um modo bastante prazeroso, de um modo bastante eficiente para trabalhar com o dado já direto no R, com possibilidade de atualização constante e tal. É bem rico, bem interessante, ok? Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui no nosso post e eu vou partir agora, pegar os dados a partir do pacote Bets. Você pode, se você quiser, e eu recomendo, baixar o Markdown que está aqui já pronto, tá certo? No post. Então ele vai estar aqui no cantinho, tá dentro do downloads do seu micro. E nós vamos agora iniciar um projeto novo, como nós tipicamente fazemos para, né, organizar as coisas. Então eu vou criar um novo projeto. Ele vai perguntar se é um diretório existente ou novo. Eu vou escolher aqui um projeto dentro do... Eu colocarei aqui dentro dos meus documentos, tá certo? Mas vocês podem escolher o local onde vocês quiserem. Então eu vou pôr aqui decomposição, varejo MS, tá certo? E Create Project, ele vai abrir um projeto novo. Vejam que aqui ele já está identificando que eu estou neste projeto. Aqui também aparece a identificação que eu estou neste projeto. Se vocês olharem aqui, ele vai também aparecer aqui o caminho onde você criou. No meu caso, eu estou dentro dos meus documentos. Se você tiver um projeto criado, uma pasta dentro de um outro local, ele vai aparecer aqui o caminho certinho onde está este projeto. E eu vou usar aquele documento que eu baixei aqui do Arpubs e vou abrir este documento. Ele vai abrir agora, mas veja, tomem cuidado, ele abriu na tela que eu tinha do RStudio, tá certo? Mas tomem cuidado porque às vezes ele pode abrir em outra tela, ele pode abrir um outro RStudio ou... Então você tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Mas aqui, veja que dentro da pasta eu não estou com esse Markdown dentro dele. Esse arquivo de Markdown está na pasta de downloads. Então eu vou salvar como Save As, tá certo? E vou colocar lá na pasta que eu acabei de criar, ok? Eu não preciso desse aqui, eu posso deixar o nome. Se você quiser fazer uma forma que eu acho prática, eu simplesmente coloco o nome ali que está em cima, tá certo? É um projeto que eu acabei de criar, é um Markdown associado a este projeto. Então aqui, se tudo estiver beleza, se você tiver todos os pacotes, ele vai executar já esse Markdown automaticamente, tá certo? Por quê?
Porque eu já coloquei os dados aqui dentro deste formato que eu chamo de formato deput, né? Então, se você for olhar, os dados da série estão aqui dentro, tá certo? Eu já tinha posto dentro de um formato de deput. Então, o que é esse formato de deput? O formato, esse resultado, ele sai desta função deput. Então, é por isso que eu chamo de formato deput, tá certo? Os dados estão embedded, ou seja, estão dentro do código, ok? Eu faço isso para ele executar mais rapidamente. Eu não preciso de internet, eu posso trabalhar offline e eu consigo levar esses dados para onde eu quiser, tá certo? Então eu poderia trazer ele do Excel e eu vou fazer aqui para vocês mostrando como é que eu trago ele do BetsGet. Vejam, os meus dados aqui estão até junho de 2019. Se eu rodar o chunk, este códigozinho está dentro do chunk. Se eu rodar o chunk, ele vai me mostrar que eu tenho uma série temporal de 2000 a 2019 alguma coisa, tá certo? Que ele não aparece aqui. E eu consigo aqui, se eu pedir no console para ver varejo MS, eu vou conseguir o detalhamento de como é esta série, perfeito? Então é o mesmo dado que veio daquela opção do deput, tá certo? É a mesma coisa, organizados em meses. Essa informação aqui TS, essa informação aqui 2019.41 vai me indicar este mês aqui, que é o mês de junho, quando eu fiz este post para vocês, tá certo? Quando eu fiz esse post, eu estava até junho de 2019. Agora vamos imaginar que eu queira pegar lá do Bets do zero, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um R-Script, tá certo? Eu cliquei aqui no mais, um R-Script, então eu tenho aqui a possibilidade de criar um script a partir do zero. Eu vou copiar esse link aqui só para eu ter um rastro de onde eu estou pegando a informação. Vou salvar. Agora eu não vou salvar com RMD, mas somente com R. Então eu tenho aqui um arquivo de script, um arquivo de R Markdown, um arquivo do projeto. E eu posso agora, então, pedir o dado do Bets. Eu vou pegar estes comandos, tá certo? Estes comandos só para vocês verem o que é que eu estou fazendo. Então, o Bets é um arquivo, é um programa do professor Pedro Costa Ferreira, da FGV, tá certo? E ele permite acessar várias séries de vários locais. No caso, eu vou pegar do Banco Central. Ele permite também fazer várias outras manipulações com dados de séries temporais. Então, vale a pena vocês depois investigarem esse pacote. Eu já tenho ele instalado a partir do CRAN, né? É só você vir aqui e você vai localizar o Bets, tá certo? E pede para instalar. Nós teremos outros pacotes, eu vou mostrar passo a passo. Na verdade, eu sempre costumo colocar o chamado do pacote próximo de onde eu vou usar, que é para eu rastrear razoavelmente de onde vêm as funções, tá certo? Mas, enfim, vamos lá. Puxei o pacote Bets, ele carregou aqui já o Zou, tá certo? O Quantimod, ele está associado aqui ao Bets também. O Stats também tem algum uso ali de Predict que está confundindo com Stats, mas ele baixou, instalou e carregou agora perfeitamente. Se eu executar essa série, veja que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Essa aqui é a que estava no deput, tá? Eu vou tirar ela fora, ok? Mas lembram que ela estava até junho de 2019. Eu puxar aqui a série, ela vai agora lá no Bets, ela vai lá puxar a série pra gente, tá certo? E quando eu olho aqui, eu percebo que eu já estou com dados até 2021, perfeito? Por quê? Porque
no caso, eu não fixei aqui nenhum start, nenhuma data de início, né? De fim, desculpe. Então ele pegou desde o início, pegou a série toda, ok? Pegou a série toda, além dessas que eu tinha aqui no meu post, tá certo? Depois nós vamos fechar essa série um pouco para vocês verem como que a gente pode fazer. Eu posso pedir um print dela na tela, se eu quiser. Ele me mostra então a mesma série de janeiro de 2000 agora até janeiro de 2021. Show de bola, né? Então nós temos já informações aí. A classe da série, a classe do Varejo MS, é uma série temporal. E o deput, o tal deput que eu falei para vocês é o seguinte: se eu pedir aqui esse deput, ele pega esse objeto e coloca para mim aqui na janela de console, de modo que eu possa depois copiar isso para dentro do meu código, tá certo? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai gerar esta saída estruturada, tá certo? Com os meus dados aqui explicando qual é a série temporal, até onde vai, tá certo? A frequência, e assim eu posso copiar isso aqui e colocar dentro do meu código, de modo que eu não tenha que puxar o dado da internet toda vez, tá certo? Isso pode ser bastante interessante, principalmente se você estiver puxando muitos dados e de alguma base muito pesada. Então, por exemplo, às vezes você quer muitos dados do Banco Central, ou do IBGE, ou do IPEA. Muitas vezes a gente quer pegar o dado fresquinho, acabou de sair, naquela hora que saiu, naquele dia que saiu o dado, provavelmente o servidor ali, a origem do seu dado, o IBGE, o Banco Central, deve estar com os computadores fervilhando, deve estar a 1000, muita gente pedindo informação do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então, às vezes você quer trabalhar com o dado embedded para ficar mais ágil, tá certo? Bom, no nosso caso, eu não vou usar essa série apenas porque eu quero ficar com aquela mesma decomposição que eu tinha de janeiro de 2000 a junho de 2019, simplesmente para reproduzir o que está no post. Então é só eu vir aqui, executar, e ele está novamente daquele jeito que nós tínhamos antes, tá certo? Até junho de 2019. Ok até agora? Então vamos agora às primeiras análises com aquele dataset, né? Então, as primeiras estatísticas básicas nós conseguimos a partir do comando, a função summary. Então o summary, dentro de uma série temporal, ele vai nos retratar aqui qual é o valor mínimo, qual é o valor do primeiro quartil, da mediana, média, terceiro quartil e o máximo. É interessante que vocês olhem isso aqui para avaliar se você tem algum valor negativo, se você tem NAs. Os NAs são aquelas observações ausentes, né? Se você tem alguma coisa muito discrepante, tá certo? Porque isso vai te levar à necessidade ou não de você transformar a série, de você corrigir, fazer limpeza dos dados, né? É muito comum você ter algum tipo de NA, ou de repente os seus dados foram chamados como strings e não como números. Então isso vai te dar aí uma visão correta do que você está fazendo. Então lá no R, naquele markdown, logo após aqueles dados, né, você tem então as estatísticas descritivas. Se você rodar essas estatísticas descritivas, elas estarão aqui dentro dessas janelas. Então nessa primeira janela você tem aqui o valor daquelas estatísticas, como estava no post. Então a gente pode ver que a série ela tem um mínimo de 31,60, um máximo de 129,60. Recomendo fortemente que olhem o gráfico. Então aqui, a partir deste plot, ele gera esta saída aqui do plot. Então onde você consegue enxergar aqui que nós temos alguma sazonalidade, esses picos aqui, certo? Normalmente em dezembro.
seria também sazonalidade se você tiver alguma coisa um pouquinho fora, ou seja, se algum desses não for exatamente dezembro, mas for novembro ou for janeiro, não quer dizer que está fugindo da sazonalidade. Você continua tendo repetições periódicas, né? E aí você precisa examinar melhor esta série, tá ok? Um pouco mais para frente nós faremos, não nesse vídeo, mas um outro vídeo, nós faremos um teste para investigar a necessidade de ajuste sazonal, ok? O digraph é bastante útil, tá certo? Ele sai assim com este formato que eu acho sensacional, porque você consegue ver o momento exato o ponto que você está olhando. Então aqui dezembro de 17, dezembro de 18, você consegue perfeitamente identificar que tem uma constância, sempre nos meses de dezembro eu tenho um pico. Então, no mínimo, uma sazonalidade presente é em dezembro nesta série, a gente observa com clareza. Consigo observar também que tem um crescimento, eu tenho uma tendência clara aqui nesta série. Como nós falamos lá nas aulas de estacionariedade, dos conceitos iniciais, aquela aula anterior a essa, eu pus o link um pouco para trás, a gente falou que quando você tem tendência bastante robusta, a sazonalidade, elas geram problemas da falta de estacionariedade. A média está modificando no tempo e podemos observar que a variância também está modificando no tempo. Existe variância, essa variância podemos dizer que ela é uma aqui nesse pedaço da série. Podemos dizer que aqui nós temos uma variância um pouco maior. Talvez esta mudança da variância não seja estatisticamente significativa, mas aqui a gente ainda não tem como dizer exatamente com precisão. A gente tem uma sensação de que tem maior variância nesse pedaço do que nesse outro. E o ideal é fazer um teste de heterocidacidade para investigar isso com maior clareza, tá ok? Então essas são a primeira análise rápida da série. Então, uma vez feita essa observação rápida, tá certo? Que aqui nós fizemos a observação rápida mesmo, tá certo? A gente só olhou o gráfico e algumas estatísticas descritivas. Mais à frente, à medida que vocês tiverem maior domínio das técnicas, nós vamos trabalhar alguns testes que seria exatamente antes de modelar, tá certo? Teste de heterocidacidade, teste de sazonalidade, teste de raiz unitária e outros que aparecerão aí, ok? Bom, vamos decompor a série, tá certo? Então, eu costumo dizer que é um procedimento bastante simples, eu prefiro usar o termo rolling mean, eu não vou fazer aqui a média móvel, rolling mean, eu não vou fazer isso, tá? Isso já está lá no outro vídeo que nós fizemos junto com os conceitos. Aqui nós vamos fazer um procedimento que eu diria o procedimento automático, procedimento rápido, tá certo? Que é obter aqui a decomposição já pela função decompose. Então, se eu rodar esses dados aqui, eu terei já os objetos aqui de decomposição. Então, vocês conseguem enxergar aqui, ó, decomposição AD, decomposição multi, que foram gerados já aqui nesse código, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu chamei de decomposição.ad, eu fiz a decomposição da série varejo MS. Este comando, essa função, ela funciona para a série temporal. Esse objeto tem que ser série temporal, que nós definimos anteriormente. E então eu estou armazenando os resultados dentro de decomposição AD aditiva. E dentro de decomposição.multi, a decomposição multiplicativa. Veja a diferença de uma para outra, que é apenas aqui nesta parte type igual multiplicative, né? Então eu direciono para uma decomposição multiplicativa. Isso funciona bem
porque eu não tenho zeros e não tenho aí necessidade. Eu posso multiplicar né, de boa aí, sem problema, tá certo? E esse objeto ele terá aqui 6 componentes dentro dele, então vamos abrir aqui o aditivo. Ele mostra para mim a série X, o componente sazonal, e estou no aditivo, então o nível desses componentes será para serem somados. A unidade dimensional dele é a mesma da série, porque eu estou somando, tá certo? O trend, aqui aparece NA porque quando faz a tendência, trend, ele está usando a média móvel da frequência, a minha frequência é mensal, então é 12, então ele está usando a média móvel de 12 meses em fim de período, e portanto o começo da série aqui de trend e da irregularidade vai ser NA, mas não quer dizer que foi erro, é porque a gente não está enxergando toda a série, nós veremos daqui a pouco como eu posso enxergar toda essa série. O figure, ele vai ter o fator sazonal, que é aquele índice estacional, tá certo? Que nós geramos a partir dos cálculos básicos no outro vídeo. E aqui nós já temos ele já calculado e já preparado para mim. E aqui a identificação de que o modelo foi o aditivo. No multiplicativo, se eu abrir, eu tenho também os mesmos componentes. A diferença é que agora a sazonalidade, o fator sazonal, eles estão em torno de 1, então ele já está preparado para acrescentar ou reduzir um valor multiplicado pela série. Lembra que agora o multiplicativo, então é trend vezes seasonal vezes o random, tá certo? Então ele vai ser a multiplicação desses três. Como eu não tenho trend porque é uma média de 12 meses, eu também não terei ali o random, ok? Eu tenho seasonal por quê? Porque o seasonal ele sai da média para o mês. Então, da média de todos os índices estacionais, de todos os meses de janeiro, ele fez uma média. De todos os meses de fevereiro, ele fez outra média. E assim, eu consigo, então, achar para a minha série esses valores, tá certo? E continuando aqui, então, a gente tem aqui a decomposição e aí eu posso pedir o plot. Então, se eu rodar simplesmente este comando, tá? Então, eu vou jogar ele aqui para sair aqui dentro do meu viewer. Eu vou deixar aberto aqui para o meu viewer, tá? Se eu pedir este plot, ele faz este resultado, ele dá este resultado. Eu posso mudar os títulos, os rótulos e tal, ok? Veja que ele não está, como eu estou usando o zoom, né, aqui na minha tela, se eu reduzir aqui o zoom, deixa eu posicionar, ó, se eu fizer assim, fica menor, né? Mas aí você consegue enxergar melhor aqui o gráfico. Então eu tenho random, eu tenho seasonal, eu tenho trend e eu tenho os valores da série, o observed, né? Os valores verdadeiros da série. Então, quando eu faço a média móvel, a tendência aparece junto com o ciclo e eu consigo ver, então, uma série suavizada, tá certo? Quando eu faço aqui o fator sazonal, como ele está usando a média de todos os janeiros, ele aparece aqui uma constante. Se você for lá no livro do Hindman, você verá a possibilidade de enxergar os seasonal plots, que dão a ideia de como esses fatores sazonais se alteram dentro da série toda, do período todo. A irregularidade, veja que nós temos algumas coisas interessantes aqui na irregularidade, ó. Alguns pontos marcados aqui de baixa, né? Pontos interessantes marcados de baixa, pontos importantes aqui de alta, que alguém poderia querer investigar. O que está acontecendo aí de irregular, né? É interessante observar esses resultados aí, tá ok? E eu posso aqui, então, neste mesmo post, eu posso obter esta tendência. Se eu quiser comparar com esse resultado que está aqui, eu posso fazer desta forma, ó. A tendência será a média móvel, que neste caso eu fiz pelo
usando o pacote FPP2, ele ativa o stats e o forecast, e eu tenho então o comando, a função moving average. O moving average, MA, vai ser um rolling mean, na verdade, tá certo? Que no Zou seria o roll mean, da série varejo para 12 meses em fim de período. Então, se eu rodar esse código, eu vou ter a minha tendência, e eu fiz aqui um print para comparar este componente que sai daqui com o resultado que sai do decomposition, aqui da decomposição, que são esses dados que estão aqui, assim como para comparar com os resultados que saem do multiplicativo. Tá ok? Então é isso aí que está sendo colocado. Então, se eu pegar esses resultados aqui e puder aqui no console para executar, eu terei exatamente esta saída. Eu perco 6 meses do final, porque é uma média centrada de 12 meses. Neste caso aí, veja só. Aqui eu estou com a tendência, o moving average, tá certo? Esse outro componente é o componente que vem lá da decomposição aditiva. Esse outro é o que vem da decomposição multiplicativa. Por que eu pus assim, ó? Porque o resultado está dentro de cada um desses. Então, aqui eu tenho trend. Ele está pegando de dentro desse trend, tá certo? Se eu pedir para olhar aqui apenas este componente, vocês verão que ele sai alguma coisa assim. Ele não saiu bacaninha porque ele está como série temporal, né? Eu poderia fazer alguma coisa assim, colocando aí o formato de data frame, e assim eu conseguiria enxergar aquela minha série de tendência, ok? Que estava aqui dentro do multiplicativo. Neste caso, nós pedimos ali para... Vou limpar aqui um pouco para não ficar muita coisa aqui na nossa tela, tá certo? Então, neste caso aqui, eu pedi para juntar os três para comparar. E aí a gente consegue ver que são idênticos, que é exatamente isso que ele está fazendo. Tá certo? Posso pôr um plot entre a minha série Varejo MS, que é a série de dados que eu tenho. Eu posso adicionar um layer, que é a série da tendência. Essa tende é a que veio daqui, mas tudo bem, ela é igual a outra, né? E eu coloquei aqui o título e coloquei aqui diferentes cores para as séries. Os breaks foram dados para essas duas. E aí, então, eu posso fazer este autoplot da série temporal, que me dá alguma coisa assim. Então veja, eu tenho a minha tendência mais suave em relação à série original, né? E as sazonalidades marcantes aqui, os picos desta série. Vamos então agora para a sazonalidade, a dessazonalização pelo método X11. O método X11, ele é um método que foi desenvolvido aí pelo Census Bureau dos Estados Unidos, que é o nosso equivalente ao nosso IBGE, né? Então, eles têm um método que foi criado lá nos anos 50, 60. Esse método, depois do X11, ele foi para o X12, foi para o X13. Hoje, o que é o mais recente é o que a gente chama de X13 Arima-Seeds. Nós falaremos sobre o X13 Arima-Seeds, um vídeo específico para ele mais à frente, mas vocês podem entender um pouquinho dessa decomposição X11 já aqui, tá certo? Bom, não vou entrar tanto no detalhe, mas o X11, o que ele está fazendo é considerar algumas características da série, como feriados, existência de efeitos calendário, coisas desse tipo, para fazer uma dessazonalização, tá certo? Então eu vou fazer aqui o X11 de um modo bastante rápido, usando o pacote Seasonal, tá certo? Ele tem esta função sys, essa função sys para a série Varejo MS. Neste caso, eu estou
definindo aqui o método x11, ok? Quando eu faço esse comando, eu estou fazendo o método x11. E estou plotando para vocês esta série. Então vamos executar aqui. Usei o pacote seasonal, fiz a dessazonalização. Eu pus esses names fit para você entender o que tem dentro desse fit, tá certo? E aí a gente pode olhar aqui então a saída, né, desses resultados para entender melhor aí o que nós temos. Eu pedi aqui para fazer o autoplot do fit. Aqui eu pus aqui na janela para ele poder exibir ali no viewer para gente, aqui no plot, né? Então veja que ele tem uma saída bastante parecida com aquele do Decompose, porque quando o autor fez o pacote seasonal, ele já organizou para sair parecido com aqueles resultados anteriores que a gente tinha, tá certo? Cadê? Eu não tenho aqui os outros plots, né? Mas tudo bem. Não estão mais aqui. Mas tudo bem. O que a gente tem? A gente tem aqui, ao invés de observed, agora estão chamados de data. Ele tem um visual um pouco colorido, um pouco diferente. Trend, a sazonalidade, tá certo? E o remainder. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você acha que tem gráficos diferentes, mas não. Na verdade, eles são os mesmos gráficos. A única diferença são de escalas, tá certo? E neste caso aqui, ele está com efeito multiplicativo, tá certo? Ele foi feito com o resultado multiplicativo. Dentro desta decomposição x11, né? Então eu tenho vários resultados que saem aqui, tá certo? Algumas legendas que às vezes você pode querer interpretar, a gente precisa olhar lá no manual do Census Bureau, que é o manual do X3 Arima Cities, para entender exatamente o que significa, né? Então a saída dele, eu tenho aqui componentes. A Final é a minha série dessazonalizada, então nós vamos imprimir ela, trabalhar ela daqui a pouco. Dentro do fit, eu tenho vários componentes dentro desse fit. Então aqui, se eu abrir o fit, eu tenho aqui data, e dentro desse data tem 6 colunas, tá certo? Então se nós pegarmos o fit, dentro do fit, puxar o data, eu tenho aqui coluna final, que é a série ajustada sazonal, dessazonalizada, portanto, né? A sazonalidade está aqui, a sazonalidade ajustada, a tendência, a irregularidade e o fator de ajuste da série, tá certo? Então ele está considerando mais itens do que apenas aquela decomposição clássica. Nós teremos a chance de trabalhar com esse modelo, eu acho ele bastante interessante. E a gente pode olhar aqui um print da série, do fit aqui, das séries, né? Então dentro do fit eu tenho essas séries. Aqui eu tenho D10, D11, D12, D13, D16, E18 e o resíduo. E aqui eu explico para vocês o que é cada uma delas. Então aqui a D10 é o componente sazonal. A D11 é a série dessazonalizada. A D12 é a tendência. D13, regularidade. São as mesmas coisas, só que com uma simbologia um pouco diferente. Eu quero ressaltar que isso ele está preservando a nomenclatura que vem lá do Census Bureau. Se você olhar outros softwares como o Gretel, eViews, Stata, outros, vocês verão que todos eles têm essas nomenclaturas D10, D11, D12, que é uma forma de preservar o conteúdo e entender o que está saindo dali, tá ok? Então aí você consegue ver os resultados e entender, ó, quando fala D12, você vai conseguir entender o que é o D12. O D12 é a tendência. Ah, mas e se eu não tiver esse negócio aqui, como é que eu vou saber? Realmente, aí você tem que ir no manual lá do X3 Arima Cities para poder decifrar isso, tá ok? Mas aqui então, seguindo com o nosso código, tá? Eu posso
fazer um attach desse fit series para que o R entenda o nome dessas séries, e eu posso fazer aqui uma conferência do E18. O que é que tem dentro do E18 para eu ter a certeza de que está fazendo a conta que eu quero. Né? Então, a minha série ajustada, ela é a série original dividido pela série ajustada para sazonalidade. Esse E18 vai ser o meu fator sazonal. Vamos voltar lá. Né? Então, o E18 são as minhas razões finais. Ele traz exatamente assim lá, né? Então, original, a série original dividida pela série ajustada sazonal, que é aquela outra aqui que está D11, né? Então, se eu fizer isso, eu terei aqui, então, essa variável, esse objeto teste, e eu posso comparar esse teste com o E18. Se eu fizer isso aqui, eu consigo ver, então, que o resultado dessa conta teste é exatamente o que sai do E18. Então, a minha conta está exata, está precisa, tá certo? Então, eu tenho como trabalhar, né, com essas características, né? Então, aqui, por exemplo, o data final é o que tem aqui no D11. Então, eu consigo ter a comparação desses valores, né? Então, da minha série, então, ajustada, dessazonalizada, essa série D11, e aqui eu tenho a minha série do varejo. Então, se eu quiser trabalhar com a série dessazonalizada, eu vou trabalhar com esta segunda coluna, tá ok? Posso comparar a tendência que ele obtém com o componente que ele faz como trend, tá certo? E a gente consegue ver, então, que tem uma pequena variação ali por causa dos ajustes, tá certo? Desse modelo de dessazonalização, tá certo? Não é um método diferente da dessazonalização clássica, tá certo? É considerado mais moderno porque ele usa esses efeitos calendário. E quando nós estivermos falando então em dessazonalização, é recomendável que a gente use esse método mais sofisticado. Não apenas usar X11, usar o X13 Arima Seeds, tá certo? Que aí ele já vai ser mais sofisticado ainda e se aproxima do que o IBGE faz na dessazonalização dele, tá certo? Podemos olhar aqui então o autoplot, né, que sai deste ajuste sazonal. A minha série ajustada sazonal é a série azul, a minha tendência é a série vermelha, e assim eu consigo perceber alguma alteração aí na minha série. Só para ficar aqui um pouquinho mais claro, né, a gente pode fazer assim, ó, ao invés aqui de usar gray, a gente pode usar black, e assim a nossa série fica mais evidente, tá certo? Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, né? Podemos mudar aqui para o green, para ficar uma coisa mais nítida, ok? Então a gente tem a série em verde, a série que nós estamos analisando, a série original, a série azul, a série dessazonalizada, e em vermelho a tendência. Bom, pessoal, eu coloquei aqui algumas referências, tá, para vocês, e fiquem à vontade aí para fazer suas críticas, se inscreva no canal, né, e se vocês gostaram, dê o seu like. E não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, nós estamos com a intenção de deixar mais códigos, mais vídeos, mais conhecimento aberto, gratuito, em português para vocês. Se vocês gostaram, buy me a coffee, ok? Um abraço.